Shalom a todos, sábado 28 de abril de 2018. O estudo semanal de hoje tem como título Emor, que significa fala. Leituras bíblicas, Levítico 21, 1 a Levítico 24, 23, Ezequiel 44, de 15 a 31 e 1 Pedro 2, de 4 a 10. Levítico 21, de 1 a 4. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe ou pai, filho ou irmã, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro. Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. O estudo desta semana tem como título a palavra Emor, que significa fala, dize, e é uma palavra destinada aos sacerdotes. Ela vai abordar uma série de assuntos, desde os cuidados para não se profanar com mortos, como a preparação dos pães e também com as festas fixas do Senhor. Deus deixa sempre bem claro que a maior responsabilidade espiritual está com a liderança. Desde a formação do povo, o eterno Deus toma todo o cuidado de destacar a importância do líder. Toda a nação tinha sido escolhida e chamada por Deus para ser uma nação santa, povo de sacerdotes. Êxodo 19:6. Mas entre os que são santos, separados, há aqueles que dirigem, têm sobre si uma responsabilidade maior. Essa será a linha em toda a Escritura Sagrada. Em primeiro lugar, Deus diz a todos: sejam santos como eu sou santo. A ordem é para todos, mas a liderança espiritual do povo deveria não somente ser um modelo, exemplo para o rebanho, mas também, acima de tudo, por causa do relacionamento com o Deus eterno. As orientações da primeira aliança, ainda que sombras das coisas vindouras, apresentam um alto padrão de vida aos sacerdotes. Nenhum detalhe é esquecido. Toda a vida do sacerdote é levada em conta. Nada fica de fora. É santidade em todo o tempo. Como se entender a santidade? No processo de degradação da humanidade, desde a queda do casal no Jardim do Éden, o homem perdeu sua inocência. Desde então, só vem caindo e espera desesperadamente sua redenção. Quando o eterno Deus forma o seu povo Israel, ele o faz de uma maneira especial e marca a nação como santa, separada. Evidentemente que no sentido lato da palavra, o povo judeu também era pecador como todas as outras nações, mas Deus prepara o caminho da restauração completa quando entrega ao povo a Torá. Na Torá, que é a palavra de Deus, encontram-se os mandamentos, leis, preceitos gerais de conduta que, ao cumpri-las pela fé, os pecados eram perdoados. São os sacrifícios e as purificações. Se por um lado o pecado domina, por outro, é preciso de santidade para combatê-lo. Santidade não é uma regra mecânica, legalista e fria. É sim um tipo de vida diferenciado, que é marcada pela comunhão com o Criador. O líder, sacerdote, precisaria receber de Deus para o povo e do povo para Deus. Evidentemente que este canal teria que ser limpo para fluir o divino, sem contaminações. Há duas passagens que se completam nas Escrituras com relação ao povo como sacerdotes. Êxodo 19:6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E 1 de Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é maravilhoso ver o projeto de Deus sendo levado adiante. Primeiro a promessa vem a Israel e depois se completa na igreja, o povo de Deus. Deus mudou a promessa de Israel para a igreja? Não. O que ocorre é que a partir de Israel, raízes, Deus formou uma nova humanidade a partir de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Efésios 2, de 11 a 22.
Se na primeira aliança o povo separado precisava de uma liderança santa, quanto mais agora na nova aliança, no sangue de Cristo Jesus. A primeira ou antiga aliança era a sombra, a nova aliança é a realidade. Concluímos que, se o padrão era altíssimo no Antigo Testamento para os líderes, maior ainda será no Novo Testamento. Hoje, lamentavelmente, temos visto os maiores disparates em alguns líderes de igreja na nação brasileira. Sentimos muita tristeza, pois parece que se perdeu o temor. As barbaridades são feitas às claras e sempre com palavras de justificação. O evangelho liberal, que no falso pretexto da liberdade se envolve com um profano e se auto-justifica. Líderes desfazem seus casamentos ao menor pretexto. Alguns chegam a dizer que se separou por incompatibilidade de gênio. Onde isso está na Bíblia? Outros cometem os maiores abusos financeiros, tentando se justificar com uma falsa prosperidade. Alegam que, por serem filhos do rei, precisam levar uma vida cheia de regalias e luxo desnecessários, enquanto sustentados pelos outros filhos do rei mais pobres. Talvez o rei de um seja diferente do rei do outro. São pastores que se apacentam a si mesmos, lobos com peles de ovelhas, enganadores, e como diz as Escrituras, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. O maior desafio que a igreja enfrenta é o de levar uma mensagem de salvação e santidade aos povos e, em contrapartida, enfrenta a vergonha do péssimo testemunho de muitos obreiros. O nome do Senhor é blasfemado por causa dos maus líderes, mas esses falsos líderes prestarão contas a Deus. Segundo o livro de Samuel 12,14 diz: Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nascerá morrerá. Lucas 17,1. Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ainda segundo aos Coríntios 11,13, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Filipenses 3,2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Poderia citar outros tantos textos sagrados que exortam a termos cuidado com os falsos obreiros por causa dos escândalos que promovem, trazendo prejuízos terríveis à Igreja de Jesus Cristo. A marca da santidade tem que ser vista na vida dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e de todos os líderes que são colocados diante do rebanho do Senhor. É tão séria essa assertiva que na mitra sacerdotal era gravada numa lâmina de ouro que ficava na testa do sacerdote a frase santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36, 37 e 38. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. É muito sério ser um líder do povo de Deus. Muitos pensam que basta se preparar teologicamente e intelectualmente. Outros pensam que, pela sua boa oratória, podem ser bons líderes. Hoje, na Igreja de Cristo, existem cursos de técnicas empresariais para ajudar seus líderes a governarem bem os seus negócios. Digo igreja. São cursos de marketing, finanças, etc., onde o peso maior é desenvolver a habilidade do líder para conduzir seu povo. Evidentemente que não se deve descartar um treinamento ao homem que tem um chamado claro e definido por Deus, mas a condição principal é a vida de santidade, santidade ao Senhor.
Este tipo de preparo não se encontra nos seminários e faculdades religiosas. O crescimento espiritual é fruto de uma busca diária de comunhão com o eterno Deus, através da devocional, onde se inclui leitura e meditação da palavra, orações, contemplação, adoração, reflexão, etc. A vida de crescimento espiritual também passa pela igreja, onde somos confrontados com nossas diferenças e onde afinamos os nossos rostos. Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Entramos num tempo extremamente difícil por causa da grande corrupção que está envolvendo a humanidade. Por isso, requer-se dos ministros de Deus total consagração, vida de oração e separação para que o altar não seja contaminado. Ezequiel 44, vou ler os versículos 15 e 23. Mas os sacerdotes levitas e descendentes de Zadok, e que fielmente executarem os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecerem sacrifícios de gordura e de sangue, palavra do soberano, ó Senhor. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Esses dois versículos mostram a síntese do serviço sacerdotal: cuidar do povo, orientar o povo e interceder por ele ao Senhor. Quando Cristo, que é o supremo pastor e bispo de nossas almas, fala a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, João 21, de 15 a 17, ele está mostrando qual é o supremo chamado dos líderes que ele mesmo chamou e comissionou. Cuidar das ovelhas, servir com amor e não somente usufruir dos privilégios pastorais, que são muitos. Mesmo quando o rebanho está em pecado, e quase sempre está, o líder deve clamar por misericórdia, suplicar o favor divino para os seus discípulos. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ainda que, na nova aliança, todos os crentes são sacerdotes. Ainda assim não é excluída a responsabilidade do líder em interceder pelo seu povo. Os líderes têm obrigação de ensinar o povo a fazer distinção entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro. O apóstolo Pedro aprendeu muito bem e pôde nos deixar uma palavra de ensino nesse sentido. 1 Pedro 5, de 2 a 4. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Essa palavra maravilhosa do apóstolo sela com chave de ouro o pensamento que estamos desenvolvendo. E para finalizar, 1 Pedro 2, de 4 a 10, eu vou ler somente os versos 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Não somente os líderes, todos os crentes são chamados para serem sacerdotes do Deus Altíssimo e apresentar a Ele sacrifícios de louvor através de uma vida íntegra, consagrada totalmente a Ele. Que este maravilhoso estudo possa nos edificar e que o seu maravilhoso Espírito Santo, Rua HaKodesh, nos capacite, a cada um que está ouvindo esse estudo semanal, que nós possamos ser edificados
motivados e a cada dia busquemos mais a santificação, transmitindo esse testemunho àqueles que nos são confiados. O rebanho que não nos pertence, pertence a Yeshua HaMashiach, pertence a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador amado. A todos vocês, um maravilhoso Shabbat Shalom.